Bom, então vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula de hoje é orações subordinadas a adjetivos. Mas antes disso, é importante a gente relembrar, recordar e revisar que esse assunto está dentro do período composto por subordinação. Todo período composto por subordinação contém uma oração principal acompanhada de uma ou mais orações subordinadas. Sim, a oração ela é subordinada quando ela, para ter sentido, ela precisa estar ligada a uma oração principal, certo? Então vamos lá, continuando. Ó. A oração principal é a que encerra o sentido fundamental do período e tem um ou mais de seus termos sob forma de oração subordinada. Então, oração subordinada é aquela que não tem sentido completo. Oração subordinada é aquela que está ligada a uma oração principal. É tão grande a dependência de uma oração subordinada em relação à principal que, se dissociarmos do período, não apresentará sentido algum, ficando completamente vazia de significação. Sim, sim, se a gente pegar a oração subordinada e ler ela sozinha, a gente vai perceber que ela não tem um sentido completo. Ou seja, ela precisa estar atrelada a uma oração principal para que aí sim ela possa ter um sentido, uma significação. E quando a gente fala em subordinadas, galera, nós estamos falando do ponto de vista sintático. As orações subordinadas elas são termos dependentes da oração principal. Então, uma oração que ela é subordinada é porque ela está subordinada, ela está presa, ela está ligada a outra oração, que no caso é a oração principal. Ou seja, ela sozinha ela não tem uma autonomia, ela sozinha ela não tem um sentido completo. O sentido dela é vago. Exemplo, ó, o homem que mente merece desprezo. Esse período é composto por duas orações. A primeira oração é o homem merece desprezo e temos a segunda oração que é que mente. A oração que mente, ela depende da oração principal para estar plena de significado. Ou seja, se eu fizer a leitura só do que mente, que é a oração subordinada, não vai ter sentido completo. O que explica o termo subordinada, que tem por sinônimo dependente, ou seja, ela é sujeita a outra, desempenhando a função de um termo da principal. No caso, a oração subordinada que mente poderia ser substituída pelo adjetivo mentiroso, sem perda de sentido, que ocuparia a função de adjunto adnominal de homem. Então, uma oração subordinada, como por exemplo essa aqui, ó, que mente, essa oração subordinada, ela não tem sentido completo. Ela sozinha, ela tem um sentido muito vago. Não dá para compreender uma mensagem. Preciso do restante da oração. Preciso da oração principal para compreender ela. Tipos de subordinadas. Então, do ponto de vista sintático, as orações subordinadas são termos acessórios da oração principal, ou seja, elas vêm para complementar a oração principal. As orações subordinadas são de três tipos. Tem a subordinada substantiva, existem as orações subordinadas adjetivas e existem as orações subordinadas adverbiais. Aqui a gente vai estudar agora é oração subordinada adjetiva. Então, as orações subordinadas adjetivas são assim chamadas porque elas equivalem a um adjetivo. E vocês lembram o que é um adjetivo? Um adjetivo é uma classe gramatical que dá característica, que dá qualidades. E, por consequência, desempenham na função de adjunto adnominal de um valor de um subjuntivo, né, nome ou pronome, da respectiva oração principal. Então, essa oração subordinada adjetiva, o que vai classificar ela vai ser simplesmente uma vírgula, que a gente vai ver os tipos de orações subordinadas adjetivas, tá bom? Vamos aqui começar com esse exemplo. Ó. O exemplo que nós temos é: a poluição é um fenômeno que prejudica a saúde. A minha oração principal, galera, é: a poluição é um fenômeno, tá bom? E essa aqui que está destacada de azul, que prejudica a saúde, é a minha oração subordinada, certo? Então, sabendo disso, vamos aqui fazer a análise dela. Ó. A oração adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo que, no caso aqui, ó,
que prejudica a saúde. Também pode ser introduzida pelo pronome relativo quem, qual, cujo, quanto, cujo antecedente é o nome substantivo, que no caso aqui é poluição, certo? Poderíamos formar a seguinte oração equivalente: a poluição é um fenômeno prejudicial à saúde. A nossa oração subordinada é: a poluição é um fenômeno que prejudica a saúde. Perceba que esse termo que prejudica a saúde, ele tem valor de adjetivo, né? Ou seja, esse termo que prejudica a saúde é a mesma coisa que prejudicial, ou seja, é uma característica dessa poluição. E a gente sabe que a classe gramatical que designa características são os adjetivos. Então, é como se a minha oração subordinada, que é que prejudica a saúde, ela tem valor de adjetivo, ou seja, ela tem valor de atribuir características. Tá bom? No caso, ela está atribuindo características à poluição. Essa poluição ela é prejudicial, né? Ó, que prejudica a saúde. Aí você pode ter ficado em dúvida e pensar: professor, e o que são esses pronomes relativos? Então, ó, vamos lá. Às vezes nós temos dificuldade em encontrar na língua o adjetivo equivalente à oração adjetiva. O meio mais prático, então, para identificar as orações adjetivas é observar a presença do pronome relativo que as introduz nas suas várias formas. Nós temos os pronomes relativos variáveis, como o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujas, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E temos os invariáveis, o que, o quem e o onde. Orações subordinadas adjetivas se dividem apenas em duas, em explicativas e em restritivas. E o que diferencia elas é apenas uma vírgula. Vamos ver aqui primeiro as explicativas. Ó. Exprimem uma qualidade inerente, essencial ao termo que se referem. Elas têm a função de acrescentar alguma explicação ou informação suplementar a um termo já suficientemente definido. Já as restritivas, elas restringem ou limitam o sentido do nome ou do pronome a que se referem. Elas têm a função de particularizar o termo a qual se referem. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. As explicativas, as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas possuem vírgula isolando elas, tá bom? Então, os alunos que se dedicaram serão recompensados com a aprovação. Então, está isolado com vírgulas, tá bom? Está isolado com vírgulas, então ela é explicativa. Porém, quando a oração subordinada adjetiva ela não tiver vírgula, aí ela é restritiva. Ó. O aluno que faltou à prova fará novos exames. Como não tem vírgula, ela é restritiva. Aí você pode pensar: professor, e se eu colocasse a vírgula aí, ela se tornaria explicativa? Sim. Se você colocar a vírgula, ela se torna explicativa. Se você retira a vírgula, ela se torna restritiva. Então, é simplesmente uma vírgula que vai definir se a oração subordinada adjetiva ela é explicativa ou restritiva. Você pode pensar: professor, é só isso? É só isso. Pontuação e adjetivos. As orações adjetivas possuem relação estrita com a pontuação e têm regras específicas. Então, nós temos aqui as adjetivas explicativas. As orações subordinadas adjetivas explicativas, ao contrário das restritivas, devem sempre ser isoladas por vírgula, como eu acabei de falar, justamente por serem meramente explicativas, enquanto as restritivas, entre diversos elementos, restringem e limitam. Temos aqui o exemplo. Ó. Meu filho, aí vírgula, que mora na Itália, vírgula, chegará amanhã. Eu posso também tirar a vírgula, né, e mudar o sentido dela. Meu único filho que mora na Itália e chegará amanhã. Adjetivas restritivas. As orações subordinadas adjetivas explicativas, ao contrário das restritivas, devem sempre ser isoladas por vírgulas, justamente por serem meramente explicativas, enquanto as restritivas, entre diversos elementos, restringem e limitam. Temos aqui o exemplo. Meu filho que mora na Itália chegará amanhã. Também posso colocar a vírgula e modificar ela.
tenho mais de um filho, vírgula, e ele, que mora na Itália, chegará amanhã. Exemplos aqui, ó. Vamos lá. Explicativas. Galera, não confundam. As orações subordinadas adjetivas explicativas, elas possuem vírgula, tá bom? Então, ó, o homem que caiu a cavalo, o homem que vinha a cavalo caiu. Perceba que ela tem vírgula, certo? Tô dizendo aqui que apenas um homem vinha e este homem caiu. Aí, se eu tirar a vírgula, ó, o homem que vinha a cavalo caiu. Agora, eu estou dizendo que havia mais de um homem e apenas o que vinha a cavalo caiu. Então, muda o significado. Se eu tiro a vírgula ou se eu acrescento a vírgula, muda o significado da minha frase. Altera o sentido. Então, como eu já falei para vocês, explicativa tem vírgula e restritiva não tem vírgula. Aqui fica um mapa mental, um mapa conceitual para vocês estudarem. As orações subordinadas, elas se dividem em três, né? Substantivas, adjetivas e adverbiais. Porém, o nosso foco da aula de hoje são as adjetivas. É ela que nós estamos estudando. Então, só precisa se preocupar com ela no momento. São sempre introduzidas por pronomes relativos e podem funcionar como adjuntos adnominais de vários termos da oração. Essas adjetivas elas se dividem em duas, explicativas e restritivas. As explicativas elas acrescentam ao termo antecedente a que se referem uma informação acessória que, à semelhança de um aposto, esclarece ou explica-o, costuma aparecer entre vírgulas. Então, mais uma vez estou dizendo para vocês, a oração subordinada adjetiva, ela, quando tem vírgula, é explicativa, com vírgula, beleza? Agora, se ela não tiver vírgula, ela é restritiva, ó. Tem a função de particularizar o termo ao qual se refere, e ela não tem vírgula quando ela é restritiva. E o exercício que fica é nas páginas 211 e 212 do nosso livro de língua portuguesa, da editora Moderna Araribá Plus. Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.